Glória a Deus, gente. Aleluia. Estamos então em mais uma célula. Estamos aqui fechando o Sermão das Bem-aventuranças. Nós estamos na terceira e última semana. Vamos falar sobre os últimos tópicos da nossa ministração. Eu queria que você deixasse aí esse texto aberto, na qual nós vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 12. E vamos falar sobre esses últimos textos das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Então diz a palavra do Senhor: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E enfim, os textos dessa noite. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, gente. Hoje nós estamos então fechando essa ministração, né? Nós já falamos aí há 2 semanas atrás sobre como destruir os sofismas na nossa mente, né? Que são aqueles argumentos lógicos bem embasados, porém embasados em mentiras que tentam, né, nos confundir. Falamos sobre a importância de nos importarmos com o agir de Deus, ou seja, de estarmos alinhados com aquilo que Deus está fazendo, para que também nós estejamos, né, dentro dessa mesma dimensão, dentro desse mesmo norteador, andando no mesmo espírito que o Senhor. Depois nós falamos de como é importante nós deixarmos que as nossas vidas sejam guiadas por Ele, né, que quando a gente falou bem-aventurados os mansos, né, literalmente nós deixarmos que o Senhor guie as nossas vidas, que o Senhor, né, nos leve pelo caminho dele, que Ele nos faça, nos dê entendimento efetivamente do qual é o propósito que Ele tem para nós, nós possamos caminhar dentro disso, de estarmos comprometidos com a lei de Deus, ou seja, com os seus princípios e com a sua verdade, não nos desviarmos disso, de como é importante nós sermos misericordiosos, afinal de contas o Senhor tem misericórdia conosco todos os dias, essa é a razão pela qual não somos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, né? E nós falamos da importância, né, e da necessidade da santificação nas nossas vidas. A santificação é um processo, né? Ela não acontece instantaneamente, ou seja, não é assim como eu confesso a Jesus como meu Senhor, confesso que Ele é o meu Deus, confesso que Ele é o Filho de Deus, né? Confesso que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador, e por conta dessa confissão e por conta da minha fé, é como se instantaneamente eu fosse santificado, né? Isso não é verdade, isso é um processo pelo qual nós vamos, né, reestruturando a nossa mente dentro dos parâmetros e dos valores que estão na palavra de Deus, para que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, e isso é o processo de santificação. Santo não é a pessoa que vai até o Senhor uma vez e depois disso passa o resto da sua vida santificado. Santo é aquele que busca o Senhor todos os dias, né, que tem consciência das suas limitações, das suas falhas, e dentro disso, né, confessa diante do Senhor, aí larga para trás, né, o pecado e caminha para esse processo de santificação, para andar nessa santidade que o Senhor tem para nós. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmos 119, 11: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, qual é uma das fórmulas que nós precisamos nos lembrar? E quando eu falo fórmula, não como se fosse um checklistzinho automático, né? Mas uma dica que o Senhor nos deu, que Deus nos deu,
para que nós possamos andar em santidade, para que possamos andar dentro desse caminho que ele nos propôs, é nós pegarmos a palavra dele e guardarmos no nosso coração. O que quer dizer esconder a palavra do Senhor no nosso coração? Não é apenas você ler a Bíblia, mas é você ler a Bíblia, é você ter entendimento daquilo que você está lendo, você meditar sobre aquilo, você orar sobre aquilo e colocar de alguma maneira aquilo em prática na sua vida. Amém? Então nós aprendemos através desses valores que nós já vimos até aqui, né? São os valores de Deus, e não apenas que nós precisamos ter conhecimento deles, mas de fato nós precisamos praticar. Amém? É extremamente importante que nós nos lembremos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz quando eu recebo ela de coração aberto e aí coloco ela em prática na minha vida, permitindo que eu seja transformado por ela. Amém? Só lembrando que o Evangelho existe para que nós sejamos transformados à luz dele, e não que ele seja transformado à nossa luz. Amém? O Evangelho não será adaptado a nós, porque ele é perfeito, atual e eterno. Nós é que seremos adaptados a ele nesse processo de transformação. Amém? Então, gente, nós estamos agora finalizando esses últimos tópicos e eu quero começar falando com vocês a respeito desse versículo que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, o que você entende por ser um pacificador? O que é? Eu não sei se você lembra no seu tempo de escola, no tempo de faculdade, quando geravam-se alguns conflitos, né, entre as pessoas, e aparecia a turma do deixa disso. Não, deixa disso, não esquenta, deixa. Sabe o pessoal que tende a trazer colocar os panos quentes, né? Que tenta dar uma amenizada na situação. Não sei se você imagina o pacificador como sendo essa pessoa, uma pessoa que vai tentar trazer aí um alinhamento entre os dois lados que estão em conflito, não é? Para tentar trazer a paz naquela situação. E quando a gente lê, né, em português pacificadores, talvez é isso que traga a nossa mente, é isso que nos traz o entendimento. Mas como nós temos feito ao longo dessas semanas, nós estamos buscando esses textos no original, né, para que eu possa te dar qual é a essência desse tópico que nós vamos falar. Então, nós já comentamos ao longo das ministrações anteriores, né, que bem-aventurado, que é Macários, né, isso quer dizer abençoado, afortunado, feliz. Né? Então Jesus começa falando que abençoado, afortunado, feliz, né, são os pacificadores. E aí essa palavra no original, no grego, pacificadores, é eirenopoios, né, que se você, na tradução ao pé da letra, quer dizer literalmente que ama a paz. Mas quando você pega essa palavra e você destrincha ela, você vai ter a junção de eis, que quer dizer em direção, né, a ou entre. E poio, que quer dizer agir corretamente, fazer o bem. Então, essa palavra que gerou aquele que ama a paz, que é o pacificador, né, ela foi formada através de alguma coisa como se fosse assim, né, agir corretamente, fazendo o bem na direção de quem necessita. Essa seria a melhor tradução para essa palavra pacificadores. Né? Então, agir corretamente, fazendo o bem em direção a quem necessita. É isso que nós entendemos, né? Traduzindo isso do grego, que no português acabou virando o pacificador. Depois, né, continuando no versículo, diz ali, né, porque serão chamados filhos de Deus. Esses chamados, gente, é kaleo, que quer dizer chamar em voz alta e chamar pelo nome. Ou seja, é muito específico o que Deus faz, né, tratando cada um individualmente. Isso é uma coisa que a gente sempre deixa claro, né? Não importa que você vá num culto e nesse culto tenha 3.000 pessoas. Quando o pastor ou o líder espiritual que está lá ministrando, ele não está ministrando para uma multidão. É literalmente o Espírito Santo de Deus falando individualmente com cada um que está lá. E isso é tão verdade que cada um recebe a palavra de uma maneira e toca de uma maneira,
né, no seu interior, produzindo uma transformação naquela área que era necessária. Então, kaleo é literalmente chamar pelo seu nome, é muito específico. Então serão chamados filhos de Deus. Essa palavra filhos que está aqui não é meramente o filho genérico. Essa palavra no original no grego é huios. E huios, gente, a tradução literal seria a descendência real. Mas o huios, ele não é apenas um filho que tem uma descendência especial, ou seja, uma descendência real. Ele é o filho, né, ou o herdeiro, que ele já tem a maturidade para administrar o poder e as riquezas dessa realeza. Então, quando a gente fala do novo convertido, por exemplo, que é o neófito, o novo convertido está num processo de amadurecimento espiritual. E isso não importa a idade que ele tenha. Pode ser tanto uma pessoa de bastante idade como um jovem. Então, esse processo de maturidade espiritual, de crescimento, vai produzir em nós o que a Bíblia fala de nós crescermos até a estatura de varão perfeito. Então, qual é a estatura do varão perfeito? Qual é o nosso norte com relação à maturidade máxima que uma pessoa possa alcançar? A sua plenitude é a pessoa de Jesus Cristo. Então nós estamos mirando em Jesus para esse crescimento. E o huios é esse filho que é um herdeiro real, mas é um herdeiro capacitado e maduro. Então não é qualquer um que é filho de Deus nesse sentido de ter, né, esta maturidade. Então nós estamos falando que o huios, né, junto com o theos, que é filhos de Deus, que aí é o Deus triuno, ou a trindade, ou o Deus todo-poderoso. Ok? Então perceba que existe um link aqui entre os pacificadores para serem chamados filhos de Deus. Para serem chamados o huios de Deus. Então, vamos destrinchar um pouquinho com relação ao que é um pacificador, o que faz um pacificador. Né? Nós estamos falando aí sobre paz e estamos falando aí sobre filiação. Amém? Bom, para a gente poder exemplificar isso, nada melhor que a gente pegar na Bíblia alguns textos que falem de paz e melhor seria, claro, o próprio Jesus explicando, embora se fosse Paulo, se fosse Pedro, se fosse João, nós sabemos que é uma revelação do Espírito Santo, mas nós vamos pegar os textos especificamente daqueles que Jesus, né, trouxe para nós, e nós vamos destrinchar dois textos que vão parecer para você antagônicos, mas quando eu explicar para vocês, você vai entender, né, qual é a conotação deles, né, e principalmente vamos linkar ele com esses pacificadores. Então o primeiro texto está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34, que diz assim: Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então pode te causar uma certa estranheza. Pera um pouquinho, Jesus está falando que ele não veio trazer paz para a terra. Ele veio trazer espada. Calma, vamos uma coisa de cada vez. E lá no texto de João 14, 27, diz assim: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Teoricamente, você lendo assim, esses dois textos livres dos seus contextos, ok? Você tem uma situação curiosa, porque Jesus está no momento falando assim: eu não vim trazer paz aqui. E no outro texto ele fala: eu te deixo a minha paz. Não, pera, mas você veio trazer a paz ou não veio? Sim, só que não como você está imaginando. Então, eu quero começar falando sobre essa paz do texto de Mateus 10, 34. Essa paz, essa palavra paz, no original é eirene, que significa estado de tranquilidade nacional, ausência de devastação ou de conflito. É isso que quer dizer esta paz. Então, eu não vim trazer, né, um estado de tranquilidade nacional, uma ausência de devastação, né, sobre a terra. O que quer dizer isso? Não é que Jesus veio para criar um conflito. Mas não se esqueça que o mundo, nós podemos entender o mundo de duas maneiras, né? O mundo como sendo a estrutura física de todas as coisas, a natureza, os rios, as rochas, as montanhas, os pássaros, né, os animais. Mas nós temos também o sistema, né, o mundo traduzido como sistema.
E o que acontece com o sistema, que a gente já falou aqui algumas vezes, é que com o pecado do homem, tudo aquilo que Deus tinha dado para o homem administrar, por conta do pecado, essa administração, essa autoridade, o homem perdeu. E é por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Essa palavra não quer dizer que o mundo, a estrutura física, pertence ao diabo. A natureza pertence ao diabo. Não. Todas essas coisas pertencem a Deus. Mas o sistema que rege o mundo, o conjunto de coisas, né, de verdades ou de mentiras, né, que regem este mundo, pertence a Satanás. Ok? Então esse nível de autoridade que está na mão dele, e é exatamente sobre isso que Jesus veio falar. Porque se você for avaliar bem, quando Jesus veio na Terra, ele ministrou seus discípulos, né? Morreu, ao terceiro dia ressuscitou e depois ascendeu aos céus. Teoricamente, se Jesus viesse para trazer a paz sobre a Terra, a partir do momento que ele pisou na Terra, haveria paz até hoje. Mas se você for olhar bem, né, não foi isso que aconteceu. Nós temos uma série de guerras que já aconteceram, muitas vidas já se perderam em guerras e muitas ainda virão, porque está escrito isso. Então, do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui que, primeira coisa, Jesus não veio salvar o sistema, mas Jesus veio salvar o homem, a humanidade. Como o sistema é caído, é por isso que as pessoas sofrem, é por isso que há reveses, é por isso que há, né, destruição, porque o sistema que é administrado pelo nosso adversário, ele tende a produzir a devastação e a destruição. Então o que Jesus estava falando aqui é que ele não veio produzir uma paz, ele não veio salvar o sistema para produzir essa paz, ele veio salvar a humanidade, ele veio salvar o homem, ok? E aí ele explica no texto de João uma outra coisa. Essa paz que está no texto de João que eu falei para vocês, de João 14, 27, é exatamente a mesma palavra que está no grego do outro texto, que é de Mateus. Então, esse texto é eirene. Né? Essa palavra é eirene, que quer dizer o quê? Que ele está falando de ausência, de conflitos, mas, ao mesmo tempo, ele explica aqui que ele está dando uma outra paz, que é diferente daquela que o mundo dá. O que é a paz do mundo, gente? A paz do mundo é quando há ausência de conflito. Então só há paz no mundo quando há ausência de conflito, mas sempre há conflito. Eu sei que a gente está começando a destrinchar esse texto e de repente imaginando, né, o conflito entre as nações, guerras mundiais, mas gente, eu tenho certeza que hoje, se você saiu na rua, você viu no trânsito um cara fechar o outro, um motoqueiro xingar alguém, ou o cara xingar o motoqueiro. Você já viu ao longo desse dia pelo menos algum conflito em algum lugar, entre pelo menos duas pessoas. Esse conflito que existe entre duas pessoas já é uma ausência de paz. Então o que Jesus estava falando é que ele veio trazer uma paz que não é igual a essa do mundo. Não tem nada a ver com a ausência de conflito, até porque nós sempre teremos conflitos enquanto esse sistema perdurar. Esse sistema vai perdurar até que Jesus venha governar sobre a terra. Ok? Então, de que paz ele está falando aqui? Ele está falando de uma paz que vai trazer tranquilidade ao nosso coração, mesmo em meio aos conflitos e às confusões. É a paz que excede todo o entendimento. E é justamente disso que agora nós vamos linkar, né, essa paz que Jesus dá com relação à paz que o mundo dá. E vamos falar sobre os pacificadores. Então, quem são os pacificadores, gente? Os pacificadores são aqueles que querem produzir uma ausência de conflito? Não, não é isso. Não é isso que a palavra de Deus diz. É muito interessante, gente. Essa palavra pacificadores, ele tem tudo a ver com nós estarmos agindo na direção de alguma coisa. Nós vimos a tradução lá em cima, não é? Agirmos em direção à necessidade de alguém. Então, se nós estamos nos movimentando, se existe uma dinâmica, né, e a gente pode entender a paz como um estado de tranquilidade, ou seja, um estado de inércia, nós podemos olhar para essa palavra pacificadores e entender, existe uma ação desses pacificadores, existe um levante desses pacificadores na direção de alguma coisa, e é isso que agora a gente vai destrinchar. Não fique perplexo nem surpreso, mas eu quero te dizer que os pacificadores, eles são
os homens de guerra. Caramba, agora eu já não entendi mais nada. Você falou de paz, você falou que não tinha paz. Cadê a minha paz? Calma, no final você vai compreender tudo. Os pacificadores não são aqueles que vão se levantar com a turma do deixa disso. Não é esse o trabalho deles, não é essa a unção deles, não é esse o propósito deles. Os pacificadores são aqueles que vão promover a vitória para o lado correto através de um combate. Só que o que nós precisamos entender é que esse combate, essa guerra, não existe a um nível físico e material. Deixa eu te dar um texto para te exemplificar melhor. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade ou malignas nos lugares celestiais. Então, pera um pouquinho. Nós estamos em guerra. Sim. Nós estamos em guerra todos os dias, gente. Entenda que no mundo espiritual existe uma guerra pelas vidas. Né? O nosso adversário, o diabo, ele quer prender, né? Ele quer segurar nas suas mãos o máximo de vidas que ele puder e levar essas vidas para o inferno. É essa a missão que ele tem. E a nossa guerra, a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, no sentido de que não é contra as pessoas. Os cristãos não são aqueles que se levantam, né, em violência contra pessoas. Nós nos levantamos em violência, sim, mas com armas espirituais contra estas hordes, contra estes principados, contra estes seres espirituais. Então, os pacificadores que Jesus está falando, não é o cara que quer botar o pano quente, quer fazer política, quer tranquilizar todo mundo. Esse não é o pacificador. O pacificador é aquele que entra em combate espiritual por uma vida. Esse é o pacificador. E eu sei que parece estranho para nós, talvez por causa da tradução, talvez por causa do nosso português, mas a função, no final das contas, é trazer a paz. Só que não é essa paz que o mundo dá, conforme a gente leu agora há pouco, mas a paz que Jesus nos dá. O pacificador está se movendo para produzir, né, a paz que excede todo o entendimento, ou seja, para ele ser um instrumento da paz de Jesus. Mas para isso nós temos um combate para vencer que é exatamente contra, né, esses seres espirituais. Como que nós entramos no combate espiritual, gente? Nós entramos com armas espirituais. Jejum, oração. Nós declaramos a palavra, declaramos as promessas, estabelecemos o reino de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. Quando nós produzimos justiça, geramos justiça sobre a terra. Então, quando você paga os seus impostos, quando você é fiel no seu casamento, quando você é fiel aos seus filhos, quando você é fiel aos seus empregadores ou fiel àqueles que você emprega, quando você é fiel à sua liderança espiritual, quando você é justo e honesto com tudo o que você faz. Sabe, gente, é assim que nós produzimos justiça. Através dos nossos atos de justiça. Isso é muito importante. A gente teve um caso até curioso, uma vez nos Estados Unidos. Nós estávamos num desses outlets da vida aí, e na hora que eu fui pagar a conta, estava pagando com dinheiro em espécie, e a menina do caixa acabou se confundindo totalmente, ela me devolveu um troco. Tipo assim, eu dei um dinheiro, ela praticamente me devolveu o mesmo dinheiro, só que trocado, e me deu mais $50 ainda. Eu não sei que lambança que ela fez lá. Mas sabe quando você pega o dinheiro e sai andando e rapidamente fazendo conta na cabeça? Alguma coisa tá errada aqui. Aí antes que ela chamasse o próximo cliente, eu falei, olha, refaz as contas, tá aqui o troco que você me deu. Eu acho que você fez as contas erradas. E ela começou a ver o que ela tinha feito, e realmente ela tinha me dado um monte de dinheiro a mais para mim. E ela ficou assim, meu Deus, obrigado, obrigado. Aí a outra veio, puxa, obrigado, a amiga dela, se você não viesse aqui devolver, ia ser descontado do salário dela. Eu falei, gente, não é nenhum benefício fazer o que é certo. É o básico. Eu sei que hoje a gente vive um tempo tão difícil que talvez a gente olhe alguém fazendo alguma coisa certa e fala, meu Deus, olha que bênção, ele está fazendo o que é certo. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente não faz mais do que obrigação de fazer o que é certo.
Deveria ser normal, deveria ser natural. Né? E ela falou daquela maneira, eu falei, não, gente, o que é certo, ponto. Eu não sou merecedor de ser, obrigado. O que é certo, ponto. Né? Então, voltando aqui para nossa guerra espiritual, gente. A nossa guerra não é contra as pessoas. Então é claro que o pacificador é um cara que não vai produzir conflito entre as pessoas. É óbvio isso, né? Dos propósitos da vida de um cristão é efetivamente trazer à terra tudo que faz parte do reino de Deus. Então, justiça, amor, perdão, respeito, todas essas coisas fazem parte do reino de Deus e tem que caminhar conosco. Então é óbvio que o pacificador não é o cara que vai botar lenha na fogueira, não é o fofoqueiro que vai botar um contra o outro, não é aquele que vai, né, criar conflitos, esse não é o pacificador, isso é óbvio. Mas o pacificador também não é aquele que põe os panos quentes, sabe? Você cede um pouquinho aqui, sabe? Mediadores, fazendo política. Gente, deixa eu te explicar uma coisa importante. Com o reino espiritual, não dá para você mediar. Você quer ver um exemplo tranquilo e clássico disso? Imagine que na Segunda Guerra Mundial, Hitler no seu auge, conquistando toda a Europa, né, matando um monte de gente, aprisionando um monte de pessoas, e aí as nações que estariam contra ele, ou seja, as nações ali que estariam entrando para livrar, né, a Europa de Hitler, se reunissem e falassem, o que nós vamos fazer aqui? Vamos entrar em guerra contra Hitler, né, e a Alemanha, ou vamos tentar uma outra estratégia? Imagina que um sujeito falasse o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma ideia com ele. A gente senta na mesa, ô Hitler, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo em paz? O que você acha? Vamos tomar uma cerveja, vamos trocar uma ideia. Meu, deixa disso, para com esse negócio de invadir a Europa. Chega de matar gente, pra que destruir tudo? Cara, você é um cara tão inteligente, sabe? Cria tua Alemanha bonita lá e bola pra frente, larga disso. Você acha que se um cara sentasse numa mesa com Hitler e falasse assim, ele ia, de repente, pensar, você tem razão, sabe? Eu vou recolher as minhas tropas e vou devolver a Europa, cada um, né, cada nação para os seus donos. Você acha que isso ia acontecer? Pensa bem. Agora você imagina você pleitear isso com o diabo. Você tentar chegar perto dele assim e falar, o seguinte, diabo, para com essa confusão, para de botar uma pessoa contra a outra, para de contar mentira, para de criar conflitos na terra. Você acha que ele vai ouvir você? Você acha que ele vai ouvir você? Deixa eu te explicar uma coisa. O nosso combate é espiritual. Ele está acontecendo agora. Enquanto você está ouvindo essa ministração, existe um combate espiritual. Existem seres tentando tirar a tua atenção. Existem seres trabalhando nas suas emoções para que você não receba a palavra. Existem seres trazendo cansaço sobre você para que você não possa absorver tudo aquilo que o Senhor está falando. É um combate espiritual, gente. Os pacificadores são esses que vão entrar em combate espiritual, com armas espirituais, que vão resistir principados e potestades para a implantação do reino e para livrar, né, para ser instrumento de libertação naqueles que ainda estão cativos. Amém? E eu quero dar um texto aqui só para a gente falar com relação a nós nos posicionarmos de maneira correta com relação às pessoas. A nossa guerra não é contra as pessoas, entenda isso. Lá em Romanos 12, 20 e 21 diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você entendeu o que o Senhor está falando? Você não veio aqui para combater as pessoas. Você não veio aqui para destruir as pessoas. Você não veio aqui para se vingar das pessoas. A vingança pertence ao Senhor. Cada um terá paga das suas ações. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Mas nós fomos chamados para entrar em combate espiritual pelas vidas. De orar, interceder, colocar os que estão cativos, presos no pecado, na falta de entendimento. Quantas pessoas você conhece que você fala do amor de Jesus, elas não conseguem entender, como se tivessem vendas nos olhos e tivessem tampões nos ouvidos e não conseguissem penetrar dentro dela aquilo que você está falando. Por que isso acontece, gente? É uma guerra espiritual. Então, Jesus estava falando, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados os ruiós de Deus.
os maduros, aqueles que entendem o seu chamado, que entendem o seu propósito. Amém? Por isso que o tópico dessa noite, desse primeiro versículo que nós estamos falando é combatendo o bom combate. Os pacificadores são aqueles que vão promover a implantação do reino através de um combate espiritual. Amém? Para isso nós precisamos de maturidade, para isso nós precisamos buscar a Deus, para isso nós precisamos entender a palavra. E é dessa maneira que nós vamos conseguir, então, sermos instrumentos de Deus para a libertação dos cativos, no poder do Espírito Santo. Amém, gente? Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos passar agora os últimos versículos que a gente tem dessa noite. Será apenas um tópico, ok? Onde vai juntar esses 3 versículos, que é bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como essa ministração dessa noite era nesse sentido, é claro que quando eu fui orar nessa manhã, eu meditei um pouco sobre essa passagem, coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, eu sofro talvez uma ou outra perseguição, mas talvez eu esteja sendo pouco perseguido. Será que é que eu estou sendo pouco efetivo? Será que eu estou agradando todo mundo? Eu estou sendo mais político do que estou sendo efetivamente um servo do Senhor? Porque muitas vezes, gente, nós queremos agradar a todo mundo, né? Eu quero te dizer uma coisa, Jesus, Deus, não agradou todo mundo quando ele veio aqui. Aliás, se você for analisar bem, né, teve pessoas que ele agradou porque ele deu alguma coisa, ou seja, fez algum milagre, alimentou, trouxe alguma cura. Aí agradou essas pessoas. Mas quando ele falava dos princípios da palavra, né, de como era rígido esses princípios, ou seja, não são flexíveis. Ele falava, quem comigo não ajunta, espalha. Seja o seu sim, sim, não, não. Ou seja, não tem meio termo. Ou você está comigo ou você está contra mim. E quando ele entrava nesse tópico mostrando, não a dureza, gente, mas a realidade, né, dos princípios espirituais, muitas pessoas então falavam, então peraí, agora não gostei. Enquanto o senhor está fazendo aquilo que eu preciso, eu gosto do senhor. Mas quando o senhor está me questionando com relação às minhas atitudes, eu não gosto mais. Então, se Jesus, que é Deus, não agradou todos que veio enquanto ele esteve aqui conosco, imagine eu e você. Então, nós não estamos aqui para agradar realmente as pessoas. Mas também não estamos aqui para provocar as pessoas para nos perseguirem. O que eu quero dizer para vocês é que, por causa da nossa justiça, por causa do nosso posicionamento, por causa da nossa fé, vão se levantar pessoas que vão nos perseguir, seja tirando sarro de nós, falando, né, mal do nosso posicionamento, que a gente é bobo, que a gente é trouxa e coisas assim. Não se importe com isso. Esse é um sinal de que você está no caminho bom. Amém? Então eu quero falar para vocês sobre permanecer firmes na adversidade. O que é essa palavra perseguidos, né? Que a gente viu ali, bem-aventurados quando sofrem perseguição, ou então ser perseguidos. Essa palavra no original, no grego, é dioko, né? Cuja raiz é dio, fugir, né? Fazer alguém fugir, correr para capturar alguém, ou seja, alguém que está fazendo a outra pessoa fugir. É isso, tá? Justiça é dikaiosune, de dikaios, que é aquele que observa, guarda e pratica as leis divinas. Ou seja, essa palavra justiça é literalmente a condição aceitável para Deus. E isso é importante a gente pontuar bem, porque quando nós falamos de justiça na Terra, né, a gente está entendendo, principalmente vendo algumas barbaridades que ocorrem aqui na nossa nação, que a justiça depende. Depende do quê? Depende de quem indica, depende de quem vai, né, analisar o seu caso, depende de quanto dinheiro você tem, depende se você é famoso. A justiça para uma pessoa que tem dinheiro e é famosa, gente, é diferente da justiça para quem é uma pessoa simples e não tem condições. Salvo se você tiver um daqueles grupos perseguidos, ok? Se não for esse o caso, a justiça não é igual para todos. Embora é muito curioso, se você for pegar o símbolo da justiça, o que é? Não é aquela senhora com a venda nos olhos, ou seja, imparcial, com a balança equilibrada, ou seja, aqui não pende nem para o lado nem para o outro. Mas, gente, não é bem assim, a gente sabe disso.
Não é verdade? Por isso que essa palavra justiça na Bíblia, ela tem essa conotação literalmente de ser a condição aceitável de Deus. O que, que ela está querendo dizer para nós? A verdadeira justiça é uma só, não é essa que nós conhecemos aqui na Terra. É uma justiça que vem da parte do Senhor, que é quando os princípios e a verdade de Deus são estabelecidas. Essa é a justiça correta e essa a justiça que está falando aqui. Então, o que é você ser perseguido por causa da justiça? É literalmente quando você está fazendo tudo aquilo que é agradável a Deus, mas por conta disso você cria um conflito com o sistema onde você está inserido. Por quê? Porque o sistema ou o mundo jaz do maligno. Então existe um atrito entre luz e trevas. É natural que aconteça isso. Né? Então, quando você caminha com o Senhor, eventualmente você vai ver pessoas se levantarem contra você. E o que Jesus estava falando aqui é: se alegre com isso, tá? Significa que você está num bom caminho. Não é que você está criando conflito com as pessoas. As pessoas estão criando conflito com você por causa do seu posicionamento. E Jesus está falando: não se preocupe com isso. Isso significa que você está fazendo tudo certo. Não deixe de ser esse norteador. Não deixe de ser luz na terra. Mesmo que tentem apagar a sua luz, eles não vão conseguir. Porque quem dá a luz para aquele que serve a Deus aqui é o próprio Senhor. E ninguém pode apagar a luz dele. Amém? Depois a gente fala de reino Basileia, né, que é realeza, governo real, e essa palavra céus, né, porque deles é o reino dos céus. Que céus é esse? Né, é Ouranos, que quer dizer a região acima do espaço sideral, acima do céu sideral, acima do firmamento. Está falando de uma dimensão acima da nossa, ou seja, não é um espaço físico, né? Tem muitas pessoas que falam assim: o céu, olha para o céu como se Deus estivesse nas nuvens ou acima das nuvens. Não, não é essa dimensão. É uma dimensão superior em termos de qualidade, em termos de existência, e não em termos de distância ou de altura, tá bom? Então, o que nós estamos falando aqui? Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos ou sofrerem perseguição por causa da justiça. Quando nós olhamos para a história da igreja cristã, e eu contei essa historinha, acho que na última aula que a gente teve, né, do curso de vida cristã, a história da igreja cristã é muito curiosa, porque num primeiro momento a igreja se desenvolveu, né, em Israel, ok? Jesus, judeu, teve os seus discípulos judeus, e acabou a partir dali se dissipando, né, por causa da perseguição, foram alcançando outras pessoas, enfim, mas começou com judeus que se converteram a Cristo debaixo de Israel, debaixo do judaísmo. Então, esse processo que houve gerou uma afronta com relação aos líderes religiosos que haviam naquela época. Já contei para vocês que por conta do silêncio profético que houve, de aproximadamente 400 anos, entre o último dos profetas falar e João Batista aparecer, que João Batista veio antes de Jesus, né? Deus parou de falar com o seu povo. E quando Deus para de falar com a gente, a nossa chance de errar o caminho é tremenda, porque presta atenção. Se quando Deus fala com a gente já tem dificuldade de entender qual é o caminho que a gente tem que tomar, imagina se ele deixar de falar conosco. Então é isso que estava acontecendo em Israel. Então quando Jesus veio implantar a verdade do reino e veio falar sobre aquilo que Deus tinha ensinado lá para os antigos, a antiga aliança, olha, lembra da lei? Eu não vim aqui para desfazer a lei, eu vim aqui para cumprir a lei, para falar para vocês que é possível, que a lei é perfeita. Só que por conta disso ele bateu de frente com os líderes religiosos, ou melhor dizendo, os líderes religiosos bateram de frente com ele. Então, debaixo disso começou a se gerar uma perseguição. Então a igreja, ela na verdade expandiu e alcançou poder muito porque ela foi perseguida, e por conta da perseguição foi espalhada por todos os lados. Lembrando que a gente estava, claro, debaixo do Império Romano, ok? Por conta disso, né, houve essa expansão, esse crescimento, muitas pessoas se convertiam, e não importa quantos cristãos, né, eles colocassem nas arenas, colocassem para morrer na mão dos gladiadores, colocassem para ser mortos pelas bestas, né, pelos animais, né, ou fizessem deles tochas vivas, jogando óleo sobre eles, não importa quanto fizessem isso com os cristãos, eles continuavam a crescer. Quanto mais terror tocavam nos cristãos, mais eles se multiplicavam. É muito legal isso, né, gente? É tremendo demais. E por conta disso, a igreja, num primeiro momento, era uma igreja perseguida, ok?
Mas o que acontece? Depois de um certo período que a igreja começou a se multiplicar, chegou-se à conclusão de que não havia terror que se tocasse neles que pudesse, né, impedir eles de manifestarem a sua fé e de falarem dos princípios e do amor de Cristo Jesus. E aí a gente tem, né, isso é até histórico, não estou falando nem especificamente de Bíblia, né? Mas só para você entender, a gente teve aí 3 séculos de Roma perseguindo cristãos, né? Nero, Domiciano, Trajano, Severo, Décio, Valeriano, Diocleciano, só para a gente lembrar as aulas de história do colégio, até chegar em Constantino, que no Edito de Milão, ele instituiu a liberdade de culto dos cristãos. Em pouco tempo depois, no século IV, então a religião cristã se tornou religião oficial do Estado. Eu quero dar alguns dados aqui só para você entender com relação a isso, depois a gente traz, né, estamos traçando um paralelo para depois alinhar com o que a gente está falando. Então a palavra de Deus diz que de perseguidos, a igreja passou a perseguidora. Só para você entender, a Inquisição, que nasceu no século XIII e perdurou até o século XIX, ok? Ela matou mais de 100 mil pessoas, diretamente ou por maus tratos em prisões. A heresia, né, o que eles consideravam como heresia, era simplesmente todo e qualquer ensinamento que fosse contrário àquilo que a igreja instituía. Só que não tinha um padrão. Se hoje isso era uma heresia, amanhã podia não ser. E se alguma coisa não é heresia hoje, amanhã podia ser porque dependia do interesse da igreja com relação àquele assunto. E aí perseguisse aquelas pessoas, né, e produzisse a morte ou a prisão delas, ou elas eram literalmente, né, tiradas do seu lar, dos seus bens, etc. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Nós estamos falando, né, de ser bem-aventurado aquele que pela justiça é perseguido. É curioso, né, Jesus falando isso, sabendo que num futuro próximo daquele tempo que ele estava ministrando, a igreja que estava se formando, né, a família que estava se formando, ela passaria de perseguida a perseguidora. Quando ele estava dizendo bem-aventurado quando forem perseguidos. Ele nunca disse assim, bem-aventurados quando vocês perseguirem os hereges. Não é isso que está escrito. Amém? Então, isso é muito importante para nós compreendermos, gente, que o nosso posicionamento, ele gera conflito com o sistema. Toda vez que você faz o que é certo, tem alguma coisa à sua volta tentando te inclinar a fazer o que é errado. Existe uma força tentando nos impulsionar a continuarmos no pecado e estarmos presos no pecado. Então, quando você exerce luz, quando você exerce santidade, quando você age com justiça, existem forças contrárias à sua vida. E que Jesus estava falando o seguinte, não se preocupe quando pessoas mentirem, injuriarem você, falarem calúnias de você, porque você está andando na minha justiça. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. Eu estou dizendo isso e não como quem quer dizer que Jesus se alegra que você seja perseguido, né, que pessoas mintam sobre você, causem conflitos na sua vida, né, persigam você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que isso é um sinal para você se alegrar. É uma motivação que você tem para saber que o que você está fazendo tem recompensa no céu e os olhos de Deus não estão fechados para a sua vida. Amém? Para que você permaneça firme na sua fé, que você não se desvie dela de jeito nenhum. Continua firme a despeito do que falem, a despeito das mentiras, a despeito do que se levante contra você. Não se desvie da sua fé e nem dos princípios de Deus. Porque o Senhor quer que você seja bem-aventurado, que você seja afortunado, feliz. Mesmo quando você encontrar os desafios e as pessoas contrárias, Deus vai te dar a força e no momento oportuno Ele vai trazer a verdade à tona. Amém? Eu queria fazer uma oração com você aqui sobre isso que nós vimos hoje, sobre ser bem-aventurado por estar praticando a justiça, mesmo que isso redunde em perseguição. E quero falar para vocês sobre ser bem-aventurado, porque nós somos pacificadores, somos levantados por Deus para combater o bom combate, para nos levantarmos contra as hordes, né, espirituais malignas e orarmos e intercedemos pelas pessoas, por amor a essas pessoas, porque da mesma maneira que Jesus ama elas, nós também devemos amá-las. E se forem nossos inimigos, devemos amar igualmente. Igualmente. Amém? Eu quero que você repita assim comigo, Senhor meu Deus, eu quero em nome de Jesus ser um pacificador nessa terra. Eu quero entrar no combate espiritual, eu quero interceder pelas vidas. Eu quero, Senhor Deus, ser instrumento para a libertação dos cativos.
para que eu possa ser então chamado o ruiós de Deus, o filho maduro, que tem direito a uma herança, que sabe administrar essa herança. Senhor, eu quero ser bem-aventurado por andar na tua justiça e fazer a tua justiça prevalecer aqui na terra, em nome de Jesus. Senhor, me dá força, discernimento, entendimento, sabedoria, para eu permanecer nesse caminho, em nome de Jesus. Amém.